Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 7 a 11 de abril. Agradeço de coração a todos vocês por todas as mensagens que recebi de consolo e carinho pelo falecimento da minha avó. Que Deus abençoe todos vocês. Renata e Jerônimo, muito alegres, recebem a família na fazenda. Honório recebe uma ligação de casa, mas chateado e para castigar Constança, decide não atender a ligação. A empregada deixa uma mensagem para ele, avisando que Constança foi presa. Depois, Branca liga para a casa de Constança dizendo ser Corina e pergunta por ela. A empregada diz que Constança foi presa. Branca e Josefina comemoram por seu plano ter dado certo. Matias surpreende Adriana ao lhe dar de presente um filhote. Na coleira está o anel de noivado que ele havia lhe dado. Matias e Adriana combinam de se casarem em 3 meses. Toda a família compartilha com eles de sua felicidade, menos Roberta, que se nota visivelmente na sua cara a inveja. Regina entrega para Renata o vestido de noiva que comprou para ela. Renata fica emocionada e Regina diz que escolheu o vestido como se fosse para sua filha. Saul liga para Jerônimo e diz que quer encontrá-lo na cafeteria do povoado. Saul diz que pode ajudá-lo a convencer Marina para que ela não o deixe longe de seus filhos. Renata experimenta o vestido e de repente sente uma tontura. Adriana e Regina se preocupam. Renata diz que ultimamente tem se sentido estranha, pois tem sentido náuseas, sentido enjoos, tonturas. Renata diz que não sabe se é uma infecção ou se é porque tem estado muito tenso ultimamente. Depois do que ouve de Renata, Regina pergunta se ela não está grávida. Renata vibra com a possibilidade. Adriana diz que irá ao povoado e comprará um teste de gravidez para ela para terem certeza. Jerônimo avisa Carlos que está saindo para se encontrar com Saul e conta o que ele lhe disse no telefone. Roberta vai ver Augusto. Aníbal vê os dois se beijando. Augusto diz a Roberta que à noite, durante o casamento de Renata, ela será testemunha do que ele é capaz de fazer para separar Renata e Jerônimo. Marina se despede do tio e de Antônio e vai embora. Isidro liga para as empresas Monterrubio para conseguir o telefone da fazenda e pede para a secretária tentar localizar Honório. Germano escuta quando Isidro diz à secretária que Constança está presa. Lázaro e Matias levam Adriana até a cidade. Matias vê Jerônimo. Jerônimo entra na cafeteria. Em seguida, Marina chega. Lázaro acaba contando para Matias que Marina foi namorada de Jerônimo. Matias estranha, mas logo Adriana retorna para o carro e eles voltam para a fazenda. Renata faz o teste de gravidez. Regina e Adriana esperam ansiosas pelo resultado. Germano vai até a delegacia com um advogado para ajudar Constança. Inês agradece o seu apoio. Renata, eufórica, diz a Adriana e Regina que está grávida. Roberta entra no quarto e pergunta o porquê dos gritos delas. Elas disfarçam e não dizem a ela. Renata planeja contar para Jerônimo quando o juiz os declarar marido e mulher. Chega o momento do casamento. Renata está radiante. O juiz diz que tudo está pronto e pergunta se já podem começar. Então, Renata pergunta onde Jerônimo está. Carlos diz que vai até o seu quarto para buscá-lo. Augusto e Aníbal chegam. Roberta diz a Augusto que espera que naquela noite tenha diversão. Augusto sorri e diz a ela que garante que para os dois haverá. Carlos volta e diz a Renata que Jerônimo não está em seu quarto e em nenhum lugar da casa. Lázaro diz que a caminhonete de Jerônimo também não está lá. Renata se preocupa e pergunta onde ele foi. Matias comenta que ele e Lázaro viram Jerônimo na cidade. Matias diz que Jerônimo entrou em um mercado e que logo depois entrou uma doutora. Renata pergunta a Lázaro se era Marina. Lázaro diz que sim. Matias diz que Marina também levava uma mala. Renata pergunta por que Marina levava uma mala e por que o seu marido tinha que se encontrar com ela ali. Renata tenta entender o que está acontecendo. Roberta e Augusto se divertem com a situação. Lázaro diz a Renata que o que viram foi exatamente o que Matias disse, mas que não sabem mais nada. Gonçalo pergunta a Carlos se Jerônimo lhe disse alguma coisa antes de sair. Carlos diz que Jerônimo lhe disse que iria ver Saul.
Renata, nervosa, pergunta se Saul é o pretendente de Marina. Carlos diz que sim e que Saul chamou para conversar. Honório e Gonçalo não entendem o que está acontecendo, quem é Marina. Então, Renata revela para eles que Marina é a mãe dos filhos de Jerônimo. Matias fica surpreso e pergunta como Renata aceitou voltar com ele depois disso. Renata diz para Matias não falar com ela naquele tom. Diz que ela e Jerônimo cometeram muitos erros quando se separaram, mas que juntos superaram, que a relação é deles e que eles não se metam. Gonçalo diz a Renata que imagina que não tem sido fácil. Renata diz que não tem sido fácil, mas que estão juntos e que por isso ela não entende por que o seu marido não está ali. Lázaro propõe a Renata procurar Jerônimo no povoado. Renata concorda e diz que tem certeza que aconteceu alguma coisa com ele. Matias diz para as mulheres ficarem em casa e que os homens procurarão por Jerônimo. Augusto se oferece para procurá-lo nas fazendas vizinhas. A secretária da empresa consegue falar com Honório e o avisa que Constância está presa pelo roubo de uma criança. Honório diz que irá para o México no primeiro voo. Honório avisa Adriana e pede para ela não dizer nada a ninguém por enquanto. Constância presta depoimento. Gonçalo fica sabendo que Renata está grávida e fica emocionado. Aníbal lembra de uma das conversas que ouviu de Augusto e se pergunta se era sobre o casamento de Renata que ele se referia, pois tem certeza que Augusto gosta dela. Enquanto isso, Augusto e Roberta comemoram porque seu plano deu certo. O advogado diz a Constância que se não conseguirem provar que ela não roubou a criança, ela poderá ficar presa por 50 anos. Antônio conta para Padre Severino o que aconteceu em Abonita. Adriana conta para todos o que aconteceu com Constância. Regina liga para Inês. Inês conta para Regina o que está acontecendo com Constância, diz que o Centro da Esperança foi interditado e que há uma ordem de prisão contra ela. Matias, Carlos e Lázaro retornam para a fazenda e dizem que não encontraram Jerônimo em nenhum lugar. Augusto e Roberta chegam e Augusto diz que também não descobriram nada. Isidro diz a Gonçalo que o caso de Constância é muito complicado. Gonçalo diz que irá para lá no dia seguinte e Isidro aconselha que Regina não volte para o México por enquanto. Roberta pergunta se Renata tem certeza que Jerônimo não fugiu com a mãe de seus filhos. Renata diz que apostaria sua vida e que Jerônimo nunca faria algo assim com ela. Aníbal diz a Manuela e Alisson que pela cara com que todos chegaram, acredita que não encontraram Jerônimo. Alisson diz que o pai dele e a senhorita que se parece com a senhora Renata chegaram sorrindo. Manuela diz que Roberta é irmã de Renata. Aníbal fica surpreso. Renata chora e pede à Virgem para trazer Jerônimo de volta para ela. Augusto diz que mandará seus homens continuar procurando por Jerônimo, se despede de todos e vai embora. Gonçalo conta para Matias e Roberta que Renata está grávida. Roberta fica com raiva e diz que se talvez Jerônimo soubesse, não teria fugido com Marina. Gonçalo diz para Roberta manter silêncio e parar de ficar insinuando que Jerônimo foi embora com essa mulher. Augusto chega à Cruz do Amor feliz e diz a Aníbal que tem certeza que Jerônimo fugiu com Marina. Aníbal vê que ali tem 2 taças de vinho e vê marca de batom em uma delas. Regina diz a Gonçalo que passará a noite no quarto de Renata, pois não quer deixá-la só. Gonçalo diz que fica encantado ao ver como ela protege Renata como se realmente fosse sua filha. Roberta ouve, sorri e diz para si mesma que Renata é a sua filha, mas que ela nunca saberá, assim como nunca saberá que pode ser avó. Honório chega à delegacia. Constância chora desesperada e pede perdão a Honório por não ter o escutado. Honório diz que moverá céus, mar e terra para tirá-la de lá o mais rápido possível. Enquanto isso, Branca e Josefina brindam pelo que está acontecendo com Constância. Depois, Branca diz a Josefina que tem parte do dinheiro que roubou de Gonçalo guardado em uma caixa postal. Josefina planeja o que fazer com ela quando saírem daquele lugar. Roberta está voltando para o México e do aeroporto liga para Augusto para lhe dizer que Renata está grávida. Augusto fica furioso. Renata está decidida a sair procurando por Jerônimo. Saul chega fingindo estar bêbado e, como combinou com Augusto, faz o seu teatro para tentar convencer Renata.
Saul diz que Marina preferiu Jerônimo ao invés dele e que à noite esses malditos pegaram o avião juntos e diz que eles abandonaram a ela e a ele. Renata fica chocada. Renata diz que o que Saul está lhe dizendo é uma mentira. Saul diz que ainda que ela não acredite é a verdade que também dói para ele. Adriana pergunta a Saul como que Jerônimo foi embora com Marina se foi vê-lo. Matias exige que ele lhes diga a verdade. Saul diz a Matias: o que eu ganho mentindo? Já lhes disse que eu chamei Jerônimo e diz que não sabe como Marina ficou sabendo, mas que chegou lá. Então, ao seu modo, Saul conta para eles como foi o seu encontro com Jerônimo e Marina. Saul diz que naquele momento eles não foram embora juntos e que inclusive Jerônimo disse que naquele dia se casaria com Renata. Saul disse que Marina não quis saber dele, mas como ele já tinha as passagens compradas, pensou que no avião poderia convencê-la a ficar com ele. Saul tenta convencer a todos que ficou surpreso ao ver Jerônimo no aeroporto e que por Marina ter o colocado contra a parede para não ficar longe dos filhos e mesmo amando Renata, Jerônimo decidiu ir embora com Marina. Depois de ouvir tudo, Renata ainda assim se nega a acreditar no que Saul está dizendo e diz que Jerônimo não é assim e que jamais fugiria dos seus problemas. Saul continua com seu teatro e diz a Renata que já cumpriu com seu dever de dizer a ela e que sabe como dói a traição. Matias expulsa Saul da fazenda. Renata chora, Adriana e Regina a consolam. Renata diz que não acredita em Saul, mas Matias a confunde ao dizer que há coisas que Saul disse que têm sentido. Matias diz que irá ao aeroporto para comprovar se realmente Jerônimo e Marina pegaram o voo naquela noite. Matilde conta para Carina que viu Carlos e Priscila se beijando. Honório entrega na delegacia um CD com as imagens onde comprova que Corina entrou e saiu da sua casa com uma bebê nos braços. Inês conversa com algumas mulheres na frente do Centro da Esperança. Inês conta para elas o que está acontecendo com o Centro e Constança por causa de Corina. Uma das mulheres diz a Inês que sabe onde Corina mora. As mulheres do Centro da Esperança decidem que vão ajudar a encontrar Corina. Gonçalo chega à delegacia. Gonçalo diz ao advogado e Honório que quase tem certeza de que o que está acontecendo se trata de uma vingança, de alguém que quis fazer mal diretamente à sua irmã e Regina. Julieta está saindo de casa quando vê Roberta chegando. Julieta vê quando Germano abre a porta do apartamento para ela e os dois se beijam. Roberta fala sobre a mulher de Germano e Germano diz para ela que eles farão um trato. Ela deixa de mencionar a sua mulher e ele não dirá ao pai dela que ela ficou com um cheque de um dos clientes da empresa. Gonçalo conversa com Constança e ela diz que as únicas pessoas que vêm à sua mente que queiram se vingar dela é Branca e Constança, mas logo descarta essa possibilidade pelas duas estarem presas. Saul conta para Augusto como foi a reação de Renata ao ouvir a sua história. Augusto dá os parabéns a Saul, dá dinheiro a ele e diz que espera que seja o suficiente para que ele não volte nunca mais ao Vale de Guadalupe. Aníbal ouve a conversa e diz para si mesmo que agora não tem mais dúvidas de que foi Augusto que impediu Jerônimo de chegar ao casamento. Matias e Carlos dizem a Renata que encontraram a caminhonete de Jerônimo no estacionamento do aeroporto. Matias diz que também viram a lista de passageiros e comprovaram que Jerônimo pegou o mesmo voo que Marina e que eles foram juntos para a cidade do México. Renata passa mal com o que ouve e desmaia. Regina se desespera. Augusto está furioso por Renata estar grávida. Ele não quer que Renata tenha nada de Jerônimo, muito menos um filho. Renata acorda. Antônio diz que tem um cartão de um ginecologista e que irá pedir para ele vê-la. Antônio diz que o desmaio dela pode ter sido por causa da gravidez, mas que também pode ser por outra coisa e fala sobre a possibilidade dela ter algum problema cardíaco como a sua irmã e pergunta se ela nunca teve problemas no coração. Renata então se lembra do acidente que teve de carro e que algo andava mal no seu coração. Regina se surpreende e pergunta como que não andava bem o coração dela. Renata diz que devia ter feito um eletro, mas que não fez. Regina diz que agora ela não deixará de fazer e que chamarão o médico imediatamente. Renata chora nos braços de Adriana e diz que Jerônimo a deixou. Gonçalo liga para Regina e diz para ela que está tudo resolvido sobre o Centro da Esperança. Regina conta para ele que Matias confirmou no aeroporto que Jerônimo e Marina pegaram o mesmo voo.
Ainda assim, Regina diz a Gonçalo que não acredita que Jerônimo tenha feito isso. Nervoso, Gonçalo diz para Regina que no dia seguinte quer ela, Matias, Adriana e Renata voltem para o México. Renata pede para Matias contratar um detetive para descobrir onde Jerônimo está. Renata diz que sabe que Matias investigou tudo pessoalmente, mas que algo não está certo. Renata diz a Adriana que sabe que alguma coisa aconteceu, pois eles estavam no melhor momento e que ele não pode ter deixado assim. Matias diz que Renata tem que aceitar. Renata diz que não aceitará, pois não pode aceitar sua vida sem Jerônimo. Renata chora com desespero, diz que Jerônimo a ama e que ele não a deixou. Regina conta para Renata o que Gonçalo disse, mas diz que a decisão de ir embora é dela. Renata diz que está bem, pois estar ali é muito doloroso e não tem nada que possa fazer. Aníbal vai com Alisson pegar sua moto. Eusébio vai examinar Renata. Aníbal se confessa com o padre Severino. Aníbal diz ao padre que quase tem certeza que Augusto Duran, seu pai, fez alguma coisa para que o casamento de Renata e Jerônimo não acontecesse. Padre Severino fica surpreso. Eusébio diz a Regina que o desmaio de Renata não foi causado pela gravidez, e sim por uma arritmia que apresenta no seu coração. Regina fica intrigada e pergunta se é grave. O médico diz que espera que não, mas diz que ela precisa procurar um cardiologista para fazer um eletrocardiograma. Eusébio diz que Renata não pode viajar, que ela fará o eletro ensenhada e dependendo do resultado dirá se ela poderá ou não viajar. Aníbal diz ao padre que não sabe o que fazer, pois apesar de tudo se trata do seu pai. Aníbal revela para o padre que Augusto esteve conversando com um homem chamado Saul. Padre Severino pergunta se ele tem certeza. Aníbal diz que sim, e Padre Severino diz que ele deve dizer, pois não pode ficar calado com tudo o que sabe. Aníbal diz que não tem nenhuma prova e que Augusto pode negar tudo. Padre Severino diz para Aníbal ficar alerta e encontrar uma prova, porque senão ele estaria encobrindo algo muito grave e ao fazer isso se tornaria cúmplice, e o aconselha a não cometer o pecado de omissão por medo. Inês vai com uma das mulheres do centro à delegacia para ela depor contra Corina. Josefina e Branca conversam sobre o plano de fuga delas para a noite. Regina diz a Antônio que colocaria suas mãos no fogo por Jerônimo, pois ele jamais seria capaz de deixar Renata. Renata, sofrendo muito e magoada, diz a Adriana que Jerônimo nunca vai saber que ela está grávida, pois depois de tudo que aconteceu, ela começa a pensar que realmente Jerônimo a deixou por Marina. Carina diz a Matilde que Priscila é uma hipócrita e que tem certeza que ela queria ver Matilde brava e por isso beijou Carlos, e que Priscila fez cair em uma armadilha. Carina convence Matilde a não deixar o caminho livre para Priscila e lutar pelo seu amor. Julieta vê Germano saindo do apartamento e diz que acha que o conhece de algum lugar. Germano se apresenta para ela, então Julieta se lembra que o conheceu no casamento de Gonçalo e Regina. Julieta pergunta se Germano e sua esposa se mudarão para lá e Germano mente ao dizer que comprou o apartamento para o seu filho. Antônio conta para Padre Severino que Saul esteve na fazenda e que disse que Marina foi embora com Jerônimo. Padre Severino diz que tudo está muito estranho e diz que Jerônimo foi muito claro com ele ao dizer que amava Renata. Augusto vai procurar Renata e ela diz para ele que Jerônimo a deixou, que foi embora com Marina e seus filhos. Augusto, cínico, covarde, diz que não acredita que ele tenha feito isso. Renata diz que quer ficar longe de tudo e que é definitivo. Josefina e Branca começam a colocar seu plano em prática. Leandro diz a Josefina que se ela não voltar em 3 horas, informará a polícia. Branca diz que também quer sair. Então, Leandro diz para ela lhe pagar como ele gosta e talvez ele deixe. Leandro entra em sua sala com Branca. Branca pega uma seringa com remédio. Enquanto isso, Josefina espalha gasolina pelo local. Branca mata Leandro e Josefina incendeia o lugar. Branca pega as chaves de Leandro e foge do presídio junto com Josefina. Renata não para de pensar nos momentos vividos com Jerônimo e chora muito. Josefina combina de ir com Branca até a igreja para pegarem a chave e assim poderem pegar o dinheiro na caixa postal. Sem que Branca veja, Josefina coloca um bilhete no bolso da calça dela.
Josefina espera Branca na porta da igreja e aproveita para pegar um cordão no lixo. Branca mostra a chave para Josefina e pergunta se ela já falou com Roberta. Josefina diz que sim e que Roberta já está esperando por elas onde combinaram. Josefina aproveita um descuido de Branca para enforcá-la. Josefina diz a Branca que naquele momento a sociedade das duas termina para sempre, pois não precisa mais dela para nada. Josefina mata a Branca. Pela manhã, Gonçalo se preocupa ao ver no jornal a notícia sobre o incêndio na ala psiquiátrica do presídio. Gonçalo mostra o jornal para Roberta e diz para ela não dizer nada ainda para Renata até que saibam o que realmente aconteceu com Josefina. Roberta diz que está bem e depois diz para si mesma que certamente Josefina está viva e que sente que ela deve ter alguma coisa a ver com o incêndio. Julieta liga para Adriana e conta para ela que viu Roberta e Germano se beijando enquanto entravam no apartamento do seu prédio. Gonçalo avisa Matias sobre o que aconteceu no presídio. Matias diz a Gonçalo que Renata também tem um problema no coração e que fará um eletro. Josefina procura Roberta e a obriga a ajudá-la. Roberta decide levar Josefina para o apartamento que Germano alugou para eles. Augusto chega em A Bonita quando Renata e Regina estão saindo para fazer o eletrocardiograma. Augusto insiste para levá-las. Elas acabam aceitando. Lázaro não gosta. Aníbal aproveita que Augusto não está em casa para procurar por provas. Renata faz o eletrocardiograma e Regina fica ao seu lado o tempo todo. O médico confirma para Renata que ela tem um problema no coração, mas diz que não é grave. Regina fica cada vez mais intrigada e pergunta ao médico se o problema pode ser de nascimento. O médico diz que é o mais provável. Depois, Renata pergunta se pode viajar para o México e o médico a autoriza. Adriana conta para Matias o que Julieta lhe disse sobre Germano e Roberta. Matias conta para Adriana o que aconteceu na ala psiquiátrica do presídio, mas diz para ela não dizer nada para Renata. Roberta e Josefina chegam no apartamento. Roberta diz a Josefina que é a última vez que a ajudará. Roberta está se sentindo segura e achando que não precisa mais de Josefina porque Germano lhe dará tudo o que precisa. Josefina diz a Roberta que ela está enganada ao pensar que o homem com quem está saindo deixará tudo por ela e que é melhor elas ficarem em paz, pois tem certeza que mais cedo ou mais tarde Roberta pedirá sua ajuda. Gonçalo e Honório são chamados para ajudarem na identificação do corpo de Josefina. Isidro se encontra com o advogado do banco e pede para ele comparar as digitais de Renata com as digitais da certidão de nascimento de Regina Gamba Soberon. Josefina faz um brinde a ela mesma, por ser genial, por terminar com todos que se colocam no seu caminho e tirar vantagem econômica de todos eles. Josefina diz que assim que mudar de visual, irá buscar o dinheiro que Branca lhe deixou de herança. Augusto fica sabendo do problema que Renata tem no coração. Gonçalo fala para Regina sobre o incêndio no presídio e diz que o mais provável é que Josefina esteja morta. Germano dá em cima de Beth. Germano quer sair com ela. Beth diz a ele que não costuma sair com seus chefes, pois seu namorado não gosta. Germano, nojento, diz para Beth dizer ao noivo para não ser ciumento e que ela pense, porque é sempre bom conhecer melhor os chefes, pois isso pode lhe trazer muitos benefícios, claro, ao que se refere ao trabalho. Roberta leva roupas para Josefina. Beth tenta contar a Gonçalo que Germano a está assediando, mas não consegue, pois Germano entra na sala e a interrompe. Depois, Germano diz a Gonçalo que fechou um acordo com um cliente. Diz que terá que viajar até a sua casa de campo para assinar o contrato e diz que quer que Roberta vá com ele. Gonçalo concorda. Álvaro liga para Carina. Álvaro reconhece para Carina que lhe fez muito mal. Diz que a amou, com um amor egoísta e insano, mas que a amou. Carina se preocupa com Álvaro. Renata diz a Carlos e Lázaro que irá embora da fazenda no dia seguinte e pede para eles não dizer a Jerônimo que está grávida, pois ele escolheu ir embora com Marina e com seus filhos. Augusto diz a Renata que quer ficar perto dela, pois ela sabe o que significa para ele. Renata diz a Augusto que ele também sabe o que significa para ela e que já deixou isso claro. Augusto diz que sabe que não tem pressa e que jamais teve pressa com ela, pois sabe que o que vale a pena precisa de tempo.
Renata diz que ele não está entendendo e que o que necessita nesse momento é estar só para se concentrar e dedicar somente ao seu bebê. Augusto não gosta da resposta dela, mas ainda assim diz: pois se você está pensando nele, deve pensar no que eu posso e quero fazer por ele. Renata diz que não está o entendendo. Augusto então diz: esse bebê não tem por que ser filho de um homem que abandona. Você mesma viveu isso em carne própria e sabe como isso afeta, de não ter um pai. Renata pergunta por que ele está lhe dizendo tudo isso. Augusto diz: meu amor por você é tão grande que estou disposto a te aceitar com esse filho e fazê-lo meu. Eu te proponho que esse filho não tenha um pai fantasma, que tenha um real. Te proponho que formemos uma família, como esse bebê merece.